Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, nós vamos começar uma aula agora falando sobre o barroco. Esse assunto é o assunto do nosso novo material e nós vamos falar sobre esse período. Um período muito fértil da história da arte, um período com grandes produções artísticas, grandes produções musicais, e a gente vai ver ao longo das nossas aulas como é que esse período barroco foi importante. Inclusive, quando ele chega no Brasil, nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa, mas quando ele chega no Brasil, isso vai influenciar o Brasil, as cidades brasileiras, assim, de uma maneira extraordinária. Vamos lá? Primeiro nós vamos falar sobre a palavra. Gente, o que significa a palavra barroco? Gente, essa palavra vem do latim, é uma palavra chamada baroeco. Baroeco era considerado, era chamadas pedras preciosas no seu estado bruto. Então você imagina um diamante que foi retirado da terra, no seu estado bruto. Ele é muito feio, ele é cheio de voltinhas, cheio de reentrâncias, cheio de sujeiras. Ele precisa ser lapidado até chegar uma joia que você compra, numa joalheria. Então, o baroeco, essa palavra baroeco deriva daí. É pérola de formato irregular, é uma pedra bruta, é uma pedra deformada. E por que esse estilo barroco recebeu esse nome? Lembrando a vocês que o nome dos períodos artísticos não aconteceram durante o período. Tá? As pessoas viveram o barroco por conta de questões religiosas, questões políticas, questões econômicas. O período aconteceu. Mais tarde, historiadores, revendo o que aconteceu no passado, é que foi colocando os nomes de acordo com a estética do período, tá? E esse período foi chamado barroco justamente por conta disso. Olha a proliferação de voltinhas, de reentrâncias, É muita informação. Todas as imagens do barroco, elas são muito detalhadas, tem muitos elementos formais, isso é a característica própria do barroco. Agora, por que essa característica foi assim? Vamos lá? O barroco, gente, ele vai ser um movimento de contra-reforma protestante. No material anterior, nós falamos sobre o Renascimento. O Renascimento, ele é uma quebra da Idade Média, onde Deus era o pensamento teocêntrico, Deus era o centro. Quando chega no Renascimento, com a Reforma Protestante, as pessoas têm um novo entendimento da religião. Então ele passa agora a colocar o homem como centro, que é o antropocentrismo. O homem toma as suas decisões, o homem é racional, a ciência desenvolve. E com essa Reforma Protestante, a igreja perde fiéis. Isso aconteceu entre os séculos 14, 15 e 16. Agora nós entramos no século 17 e o barroco é uma tentativa da igreja de reaver os fiéis que ela perdeu durante o Renascimento. Então, o barroco vai ser um movimento de grandes detalhes, de riqueza, muito ouro, justamente para poder chamar a atenção dos fiéis. Vai ser um movimento que tenta resgatar o teocentrismo. Óbvio, gente, que o que foi conquistado no Renascimento não se perde. A questão das leis da perspectiva, imagens de lugares, retratar pessoas, tá? Isso não se perdeu. Mas agora a igreja vai contratar muitos artistas para mostrar imagens religiosas que mexam com a sensibilidade do fiel, para que esse fiel volte novamente à igreja. Então o barroco foi uma tendência artística, tá? Que vai se desenvolver nas artes plásticas, mas também vai seguir para o campo da música, do teatro, da literatura. Ele começou na Itália, tá, com esse movimento de contra-reforma protestante no século XVII e vai se espalhar pelos outros países da Europa. No Brasil, o barroco vai chegar no século XVIII, que nós vamos falar em outras aulas. Tá? Qual é o contexto dele? Nós já comentamos
foram as reformas protestantes do período do Renascimento, e agora eu tenho uma contra-reforma, tá? Eu tenho um resgate, uma tentativa de resgatar os fiéis para a igreja. Então eu tinha o teocentrismo na Idade Média, no Renascimento eu tinha o antropocentrismo, e agora ele tenta resgatar esse pensamento teocêntrico novamente, ok? Vamos seguir adiante. Características importantes das imagens, tá? Das artes plásticas, das telas, das pinturas feitas nesse período barroco. Arte rebuscada e exagerada. A igreja, ela vai colocar todas as suas fichas, apostar todas as suas fichas para mostrar que quanto mais emoção, que as histórias bíblicas têm emoção, que o contexto bíblico é um contexto que realmente vale a pena, que você mergulha com todo o seu potencial. Então ele vai tentar mostrar isso dentro das imagens. Então são imagens muito rebuscadas, bem exageradas, valorização dos detalhes, essa contradição da dualidade entre céu e inferno, tá? Nós temos a questão complexa, sensualidade, contraste de luz e sombra, isso vai ser bem característico. No Renascimento você tinha a técnica do esfumaço, lembram-se? Que era justamente o claro escuro para dar uma sensação de volume. Agora eu tenho esse claro escuro muito mais exagerado. A religiosidade agora vai ser fundamental, ok? Vamos seguir adiante. Aqui nós temos uma imagem super importante. Gente, essa imagem, Michelangelo, é Pietà, é a representação de Maria com o Cristo morto. Essa imagem, gente, é uma escultura em mármore. Mármore é uma pedra difícil de ser esculpida. Mármore é dura, é uma pedra dura. Gente, olha como é que ele conseguiu colocar todos esses reentrances, esses amassados do tecido, a leveza desse corpo que realmente parece que ele está entregue, morto nesse colo. Olha a expressão de rosto, realmente é uma obra-prima do barroco, porque ele vai mostrar esse sentimento, o sofrimento, né, a angústia da mãe olhando aquele filho morto e como ele é representado num material muito difícil de ser trabalhado, tá? Vamos à próxima. Essa imagem vai mostrar muito aquilo que eu falei, claro e escuro, a luz entrando na diagonal, tá? E é uma representação religiosa, vocação de São Mateus. Agora, outra coisa que acontece muito no barroco, os artistas desse período vão representar cenas bíblicas, tá? Que era encomendado pela igreja, mas ele vai colocar nessas imagens pessoas do dia a dia, trabalhadores, as roupas, né, do cidadão comum. Ele não vai colocar pessoas como se fossem anjos, tá? Você tem as imagens da Idade Média, que as pessoas é como se fossem anjos, como se fossem pessoas sublimes. Você tinha aquela representação da áurea, né, ao redor da sua cabeça. Agora não. Ele vai representar sim cenas bíblicas, mas vai representar essas pessoas como se fossem pessoas comuns. Isso foi um fato importante que aconteceu, e alguns nobres, né, algumas pessoas do clero, principalmente, tinham um certo preconceito contra essas imagens. Mas aqui a presença da linha da diagonal, a luz e a sombra, tá? A luz em cima do elemento principal da imagem. E quantas pessoas aqui? Movimento, dinamismo, isso é marcante no período do barroco. Vamos adiante, que temos uma outra imagem, e essa imagem ela vai lembrar de uma imagem lá dos gregos, tá? Nós temos o deus Baco. O deus Baco é a representação do deus do vinho, tá? Ele era Dionísio nas festividades gregas, e ele aqui vai ser demonstrado no período barroco. É aquilo que eu costumo falar sempre para vocês.
O que acontece num período, ele não é perdido no período seguinte. Então, as conquistas do Renascimento continuam, tá? Valorização dos seres humanos vai continuar? Vai continuar imagens de paisagens, vai continuar a questão do resgate da antiguidade clássica. Isso não se perde, gente. Só que eu vou ter nesse período uma ênfase maior na questão religiosa. Então, essa imagem de Caravaggio, que faz muitas cenas religiosas, ele está representando um deus grego, né? Que é aqui Baco. E eu quero chamar a atenção para essa questão de elementos formais, muitos elementos formais. Essa natureza morta, com a presença de folhas, muitas frutas, a questão da roupa, olha quanto tecido tem aqui, é o exagero, tá? Então o barroco é assim. É uma imagem que vai trabalhar muito a questão do claro e do escuro, vai trabalhar muito a questão da luz na diagonal. Veja que a luz desse quadro ela vem nessa direção e ilumina, né, o personagem principal. A natureza morta vai ser também bem presente, tá, nas pinturas barrocas e o exagero da forma. Por hoje nós vamos ficar aqui. Não fique fora da próxima aula, que tem muita coisa bem legal por aí. Até mais!